Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast aqui da Atitude TV. Um prazer estar com vocês aqui. Nós estamos no meio da conferência Atitude Brasil, Atitude Global. E essa conferência está sendo maravilhosa e a gente está tendo preletores assim de alto escalão, pessoas com uma bagagem, com uma história, com um caráter. Eles carregam algo que tem sido uma chama aqui para o reino do Senhor. Mas hoje eu estou aqui com um pastorzaço, um grande homem de Deus, que é uma influência para a nossa igreja, para o nosso pastor Josué, nosso pastor presidente. Eu estou aqui hoje com o pastor Felipe Câmara. Cara, obrigado. Felipe, né? Felipe. Dupla sertaneja. Vamos ver depois, a gente faz um duelo, né? Em vez de um dueto. A gente coloca a camisa xadrez, né? E coloca aquele cinturão e vamos sair cantando. É isso aí. Pastor Felipe, prazer demais estar com você aqui. Você deu uma palavra agora tão forte, impactou o nosso coração. Em primeiro lugar, pastor, conta aqui pra gente, pra família Atitude, que nós hoje somos em 40 igrejas ao redor do mundo. Chegamos aí uma marca de 24 mil membros. Conta um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a sua história. A gente sabe do legado do seu pai, da sua família, né? Esse nome que você carrega, que já é um desafio. Sim. Conta um pouquinho pra gente, pra nossa família te conhecer um pouquinho mais, com detalhes. Bom, gente, primeiro, obrigado. Obrigado pelo convite, é uma alegria. A Igreja Atitude é uma igreja que há muitos anos a gente conhece e a gente já teve o pastor Josué várias vezes lá em Belém. Sim. E a gente ora, acompanha vocês de longe. E o Josué já é um amigo, vamos lá, de quase 20 anos. Né? Uau! E quando essa igreja estava nascendo, eu lembro dele compartilhar um pouco da visão do que Deus havia colocado no coração dele. E 20 anos depois, olha o que ele fez, né? A igreja cresceu e multiplicou. Bom, eu venho de uma família de pastores. Meu pai, a família do meu pai, já é uma família tradicional dentro da Assembleia de Deus. E a minha mãe, ela vem de uma família de missionários. Meus avós chegaram no Brasil na década de 50. E eles fundaram o primeiro seminário pentecostal do Brasil, em Pindamonhangaba, São Paulo. Então, meu pai sai de Manaus e vai estudar em Pinda. E ele ganha o diploma e a filha do diretor. Eles se casam e eles voltam para a região norte. Cara. E crescer numa família pastoral tem o peso, mas tem o privilégio. Eu sempre gosto de ver o lado positivo das coisas. Eu tive a oportunidade de acompanhar de primeira mão alguns milagres que a gente que vive no ministério consegue acompanhar. Claro que os desafios são muito grandes, mas a bênção, a visão, a inspiração é infinitamente maior do que qualquer desafio. Uau, que legal, linda história. Isso já está em livro? Não, mas vamos ver se um dia chega, né? Com certeza, você podia escrever isso, sim, né? Sim. Quando eu sou professor de história da igreja, a gente estuda um pouquinho sobre os grandes movimentos, avivamentos, e a gente sabe que a Assembleia de Deus, rapaz, você vai numa comunidade, tem a Assembleia de Deus, você vai no interior do interior do interior, tem uma Assembleia de Deus, cara, isso é lindo. É uma marca. É uma marca. E, segundo o IBGE, ainda continua sendo a maior igreja hoje do Brasil, né, esse movimento pentecostal que tem trazido essa chama do Senhor. Pastor, o senhor contou uma história aqui na hora da sua pregação, falou muito ao nosso coração, e o senhor falou sobre o ardor missionário, o ardor evangelístico. Quando nós olhamos para a igreja brasileira, a gente sabe hoje como essas teologias, coach, essas influências que nós recebemos aqui de afago ao ego, e acho que muitas pessoas têm deixado, talvez, daquele ardor antigo, missionário, de evangelizar pessoas. Uhum. E o senhor falou que tem sentido isso. Sim. E o senhor tem tem encorajado a sua igreja a voltar a evangelizar pessoas. Sim. Conta pra gente como é isso. É um desafio da igreja. Vale a pena dizer que a igreja brasileira ela vive o melhor momento da sua história. Nós nunca fomos tão grandes, nunca fomos tão influentes. Por exemplo, hoje nós estamos aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, com uma conferência com 4, 5 mil pessoas às 8 da manhã. Então, se a gente olhar um pouco a história da igreja, isso nunca aconteceu. Tempos grandes, a igreja crescendo, avançando. No caso da Assembleia de Deus, nossa igreja é uma igreja muito capilarizada. É uma igreja que ela comissiona e envia gente simples, gente que, às vezes, a nossa história já depõe isso. Gente que chegou em algum lugar, não tinha uma igreja, a casa daquela pessoa virou uma casa de oração. Antigamente, estava na fachada dos templos, casa de oração, porque não era um templo, era um local de oração, mas como não havia igreja, ali nascia-se uma igreja. Então, a história da igreja tem muito a ver com isso. A igreja evangélica brasileira vive o melhor momento. Nós nunca tivemos tanta inserção na comunidade, na política, nas artes, nas 7 esferas, na comunicação.
Mas a gente percebe que essa curva já começa a nivelar. A gente já perde esse vigor, essa pujança de crescimento. E a gente percebe que toda grande nação, conforme a igreja cresce, se institucionaliza, prospera, aquele fervor evangelístico ele começa a morrer. Então, o desafio da liderança hoje é estabelecer uma visão para continuar mantendo essa curva ascendente. E não tem outro caminho, é o caminho da gente evangelizar fora das quatro paredes. Hoje, nossos templos, já a estrutura eclesiástica está muito cômoda. Então, as pessoas se satisfazem em vir para a igreja, assistir um bom culto, serem atendidas, cuidadas e voltam domingo que vem. E a gente não foi chamado para só fazer uma igreja grande, juntar seguidores e membros, mas discípulos de Jesus. E isso é algo importantíssimo. A igreja precisa sair das quatro paredes. A gente precisa fazer do nosso lar um local de crescimento do reino de Deus. Eu percebo que há um movimento hoje de se afastar o que acontece na igreja de dentro do lar. E eu tenho lá em Belém, e nós em Belém temos trabalhado muito, que louvor precisa estar dentro de casa. Oração precisa estar dentro de casa. Uau. Palavra, para a gente viver os milagres que a gente vê na igreja, isso precisa voltar para casa. Na verdade, no caso da Assembleia de Deus, os pioneiros chegaram em 1910, fundaram a igreja cresceu muito lá em Belém. Eu pastorei o templo que é o primeiro da Assembleia de Deus no Brasil. Só que esse templo só veio 4 anos depois. Durante 4 anos a igreja funcionou aonde? Nos lares. Os lares. Então nós não estamos inventando nada novo, nós estamos voltando para aquilo que é a raiz e a origem da nossa história. Uma metodologia nova. Então a igreja cresceu, ela enviou missionários para outros estados e não tinha um templo sequer. E aí os templos começaram a chegar, porque precisa. Só que agora a gente precisa resgatar, trazer para dentro de casa. A gente percebe que o maior campo missionário hoje é dentro de casa, nossos filhos. Louvor, oração, jejum, avivamento, palavra, salvação, precisa voltar. Nunca vai deixar de acontecer na igreja, mas precisa voltar a acontecer dentro dos lares. E esse é o grande desafio. Nós percebemos que a comunicação ajuda, rádio ajuda, podcast, mas a gente abrir a nossa casa e receber uma célula, né? Esse ministério de maneira simples. O tempo vai crescendo e tem gente hoje que já não consegue ir para uma igreja ou não quer ir para uma igreja, mas essa barreira se quebra. Tem um texto que, para mim, e de Filipe para Filipe, usando a analogia de Filipe vai chamar Natanael. E ele diz, Natanael, nós achamos aquele, Sim. achamos o Salvador. Natanael, cheio de preconceito, diz, mas pode alguma coisa boa vir daquele lugar? E aí a gente vê o poder da influência pessoal. Natanael não acreditava em Jesus pelo local que ele veio, mas ele acreditava em Filipe. Às vezes as pessoas têm dificuldade de crer na igreja, de crer em Jesus, mas acreditam em você. E mediante a sua credibilidade, a gente usa isso para levar pessoas a Cristo. Então esse é um dos maiores desafios que a igreja tem hoje, é resgatar esse caráter evangelístico. Eu acho incrível, porque uma vez eu escutei de um pastor, eu fiz um seminário com um pastor da Southwestern, ele disse uma coisa interessante, ele falou assim, olha, o pecado da nossa geração, da igreja ocidental, é o pecado da habilidade. A gente está colocando a habilidade acima do chamado da pessoa. Porque Deus chama pessoas simples. E você disse um exemplo, cara, se você puder até citar ele aqui, seria muito legal. Um exemplo de uma irmã que, cara, ela chega na sua igreja... A igreja é isso. A gente aprendeu tanta coisa aqui hoje, né? Eu ouvi um dos pastores do time da Igreja Atitude dizer que tem gente que opera o som, tem gente que trabalha na recepção, mas esse não é a principal função. E dá o exemplo do Gandula também, porque foi muito legal. É ganhar vidas. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que há de certa maneira, as pessoas colocaram numa caixa o que é pregar o evangelho. Acham que ganhar alguém para Jesus é fazer o que eu faço, é o que o pastor Josué faz, pregar o evangelho em cima de uma plataforma, de um altar, de um púlpito. E isso é a menor parte do nosso ministério. Se pregar o evangelho fosse o ato da pregação fosse a única coisa, isso é a pontinha do iceberg. A igreja vai muito além disso. Gente, equipe, liderança, discipulado. Então, assim, isso é a menor parte. Mas as pessoas acham que isso é o que acontece. E a gente descobre que o evangelho não se prega com a boca, o evangelho se prega com a vida. As pessoas não estão mais olhando para o que sai da nossa boca, elas olham para aquilo que a gente vive no dia a dia. E a gente precisa entender que a gente olha para a Bíblia, Deus usou gente para fazer coisas que Jesus falou, olha, gostei disso. Aquela mulher viúva levando a moeda,
Ninguém conhece o nome dela, menor de todas, mas ela mostrou que com Deus pouco se torna muito. A mulher do vaso de alabastro, todo mundo questionando, Jesus falou, opa, para, porque o que ela fez vai ser lembrado. Durante muitos anos vai ser contado. Cada pessoa tem um dom, tem um talento. E esse talento ele compõe uma engrenagem chamada igreja. O engraçado é que algumas engrenagens aparecem, são lembradas, mas se uma pequenininha deixar de funcionar, a igreja não roda. Nós estamos tendo essa conferência aqui e a gente chega, os banheiros estão limpos, o estacionamento está arrumado, tem gente na porta, recepção, acolhimento, né? Tudo feito com muito carinho, muito amor. E qual é o resultado final disso? O nome de Cristo sendo exaltado. Glorificado. Mas todos eles, perante Deus, têm a mesma importância. Então, a gente precisa entender. Um convida, o outro faz a música, o outro recebe, o outro prega, a pessoa entrega a vida a Jesus. De quem é o galardão? Se uma pessoa que não sabe pregar, não tem habilidade nenhuma para pregação, louvor, mas ela é uma pessoa que de habilidade interpessoal é imbatível, convida, chama. Então, esse é o segredo, é a gente conscientizar que o reino de Deus não é feito por poucos que fazem tudo ou fazem muito, mas é feito por todos, cada um fazendo a sua parte. Quando todo mundo fizer a sua parte, essa grande engrenagem que é o reino de Deus funciona. Essa irmã é uma irmã muito simples da nossa igreja. E ela é muito animada, muito espontânea, glorifica a Deus. E a marca dela é que ela carrega uma Bíblia. E quando ela glorifica a Deus, ela levanta a Bíblia. E ela é uma pessoa de baixa estatura, ela senta no terceiro banco da igreja. Então, toda vez que a filmagem da igreja, o culto, né, o plano é aqui mais baixo, aparece uma Bíblia assim, flutuando, é ela. E ela é uma pessoa que todo culto, raramente ela vem para um culto de domingo sem trazer alguém para a igreja. E raramente, quando ela traz, pelo menos uma dessas pessoas não entrega a vida a Cristo. Então, houve uma vez, eu não falei na mensagem, que ela trouxe, ela tem um banco, ela enche o banco, é impressionante. E aí eu senti o mover de Deus, o culto estava diferente, eu falei, quer saber? Vou fazer o apelo antes da mensagem. E eu senti de fazer o apelo antes da mensagem. Por quê? Porque a canção já tinha ministrado, Deus já tinha feito a obra. E fiz o apelo. E 2 pessoas do banco dela, eu não precisei nem pregar. Uau. Essas pessoas foram tocadas pela palavra que foi ministrada através da música e vieram. Então, assim funciona o reino de Deus. Cada um empenhando o seu talento, seu dom, sua habilidade, a missão sendo cumprida e o nome de Deus sendo glorificado. Uau, tem pessoas que os seus nomes não estão nos anais da história, mas são registrados. São os gandulas, né? Que jogam a bola ali. E aquele exemplo de gandula que você deu foi muito interessante. Eu vou mandar o vídeo, manda depois o vídeo aqui vou mandar. Com a equipe da mídia. Pode parecer clichê essa pergunta que eu vou fazer agora, mas pessoas que carregam... A gente fala que carregam uma unção, como você, com a família pastoral. Cara, qual o maior desafio para você, cara, como pastor, como homem de Deus? Você tem milhares de coisas para fazer. Cara, como é que você consegue administrar? Como é que é isso? Qual o seu desafio, cara? Gerir o tempo, sem dúvida. Gerir o tempo. A gente acaba, às vezes, entrando num ativismo de trabalho sem entender que a primeira parte a gente entrega o dízimo porque a primeira parte santifica e protege o todo. Sim. E eu tenho um desafio de entregar para Deus o dízimo do meu tempo, né? Eu posso ministrar, posso pregar, mas se eu não santificar a primeira parte do meu dia, então eu não tenho a cobertura no todo. A gente, na vida pastoral, às vezes, se vê naquela rotina de fazer simplesmente por fazer. A gente entra no automático. E isso acontece para todo mundo. Para o líder de célula, para o pastor. E, de vez em quando, Deus precisa dar uma chacoalhada na gente, né? E bem-aventurados são aqueles que percebem isso e voltam. Porque se a gente se distancia muito, Deus ele manda um aviso, Deus ele manda um profeta. E quando a gente está muito longe, ele manda uma dificuldade. E essa dificuldade não é para nos punir, é para nos trazer de volta para aquele lugar. Então, na atualidade, a vida está muito louca. Essa é a verdade. A gente tem... Isso aqui é uma solução e um problema. Né? A gente acaba tendo que resolver o triplo ou 5 vezes mais. A gente está o tempo todo acessível a todas as pessoas, acessível a uma quantidade maior de notícias do que a gente precisa ter e deveria ter. E você saber gerir o tempo e ter tempo a sós com Deus. Eu percebo que na minha vida... Por exemplo, algumas questões que todo ser humano tem dificuldade. Quando eu estou em linha no meu tempo com Deus, essas coisas não se tornam dificuldades. Quando eu começo a ter dificuldade com algumas coisas, eu já sei, opa, é porque está faltando essa primeira parte. Quando isso aqui está coberto, quando essa caixinha está checada, o resto se encaminha. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, Mateus 6,33. E todas as coisas são acrescentadas. Uau! Eu queria fazer uma pergunta aqui, que eu acho que
para alguns pode ser um pouco polêmica, mas a verdade, você falou uma coisa no púlpito que rege muito a minha vida. E eu acho que está faltando um pouquinho para alguns cristãos no Brasil. A gente está numa cultura que, assim, cara, ter um filho só, ou não quero nem mais ter filhos, ou a gente substitui talvez o filho pelo animal. Claro que algumas mulheres têm dificuldade, a gente super respeita isso. E alguma enfermidade faz com que a mulher não possa ter bebê. Isso pode acontecer. Mas a gente está vendo que as pessoas não querem manter mais de 2 filhos, mais de 3 filhos. Parece ser loucura. E você falou com muito louvor isso, acredito muito nisso. Enquanto os muçulmanos estão fazendo ali 6, 8, 10 filhos, os cristãos do passado faziam muito isso. E o pessoal hoje está perdendo um pouco isso. O que você acha disso, cara? Eu acho que existem fatores, né? Isso não é uma linha reta que a gente pode traçar em todos os tempos e em todas eu diria, as regiões do Brasil. Eu, pessoalmente, tenho a definição que parte do ponto de vista de prioridade, né? Todos nós temos algumas prioridades e tem gente que a prioridade é guardar um pouco para o futuro, tem gente que a prioridade é investir. Eu sou apaixonado por criança, sempre fui. Uau, né? Demais. Tive a minha primeira filha 12 anos atrás, logo depois a gente teve o Samuel. E aí a gente... Tem 3 hoje, né? 3. E aí deixamos passar um tempo porque entendíamos, vamos ver, né, para onde as coisas vão. Mudamos de cidade há 4 anos para Belém, dissemos, vamos então ter o João. E aí o João veio, o que a gente faz? E a gente não sentiu paz para fechar, né? Acho que é uma decisão muito íntima, mas a minha avaliação, conversando com meu pai, com outros pastores mais experientes, é que quase a maioria disse, se eu pudesse ter 1 a mais, 2 a mais, teria valido a pena. E eu acredito que, vamos lá, eu sou de uma família de pastores, né? Eu vi meu pai e meus pais nos talharam para o ministério, né? A vida toda, a gente cresceu na igreja, eu cresci. Meu pai, por exemplo, meu avô é de uma geração que não nasceu na igreja. Fez muito para Deus, mas não nasceu na igreja. Eu nasci dentro da igreja. Todos os 40 anos da minha vida foram na igreja, debaixo de banco, círculo de oração, ensaio. Eu sei o que é ser criança, adolescente, jovem. Eu sei o que é cantar no coral, eu sei o que é ser... Então, assim, essa geração tem esse privilégio para poder servir o reino de Deus. Então, o que eu puder fazer para servir o reino de Deus com os meus filhos, em qualquer capacidade, eu vou fazer. A Bíblia diz assim, filhos são flechas. O texto corre e no fim diz, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando os inimigos baterem a porta. Então, eu quero encher a minha aljava, percebo que se eu priorizar, sempre dá para ter mais um. Para a gente isso é uma prioridade. E estamos orando. A gente não sabe se vem um quarto. Eu falei, a próxima conferência, quem sabe, tem que reservar um lugarzinho a mais. A gente vai encher uma fila toda. Vai encher uma fila. Que toda. legal. Pastor, para fechar aqui, deixa um recado para a gente, para as nossas células. A gente está numa campanha aqui, cara, que é tipo rumo a 1000 batismos. Vai ser incrível, a gente está se preparando. A gente está numa campanha com amigos de fé. E se você pudesse deixar uma mensagem para os nossos líderes, encorajando eles. E a gente recebeu muitos feedbacks, porque a gente está aqui no meio da multidão. A gente costuma falar que o pastor aqui na igreja tem que andar no meio da multidão. E muitas pessoas falaram da sua mensagem. O que você deixaria para eles aí? Uma mensagem para a nossa igreja, para toda a família Atitude, nessa campanha Rumo a 1000 batismos. Só parabenizá-los pela visão, pelo trabalho. O trabalho de vocês é um trabalho que está indo além do Rio de Janeiro. E parabéns pela dinâmica. A gente vem aqui na igreja e percebe que é uma igreja espiritual, é uma igreja viva. Não é uma igreja de método, é uma igreja do ponto de vista da palavra. A gente chega aqui, as pessoas, o serviço, a atmosfera, continue nisso. E eu acho que o que mantém a igreja viva são desafios. A igreja sempre foi movida por desafios de crescimento. E o desafio que mais glorifica a Deus é o desafio que causa festa no céu. Que desafio é esse? Pecadores que se arrependem. A igreja ela pode influenciar a sociedade, é papel dela. A igreja deve fazer obra social, mas o nosso primeiro papel é ganhar vidas. Uau. Às vezes a gente entra num ativismo fazendo outras coisas que também levam muito tempo, mas que não cumprem o chamado prioritário da igreja. A igreja faz obra social, a igreja faz comunicação, louvável, mas se ela não estiver fazendo discípulos, então ela perde o seu objetivo de ser. A igreja que continuar fazendo isso tem garantido a obra social, a
comunicação, as outras partes. E eu percebo que isso é uma visão muito clara aqui na Igreja Atitude. Desde que eu conheço o Josué, meu pai sempre dizia e via a resolução. O Josué, quando a gente participava dos debates na Boas Novas, sempre muito sistemático, muito claro, muito organizado na maneira de pensar. Ele dizia, esse rapaz ele está destinado a grandes coisas. E a gente percebe que a igreja entendeu esse DNA. Sim. A igreja sabe o que ela tem que fazer, a liderança fala a mesma língua, todo mundo caminhando e o resultado está aí. A igreja está crescendo, o passado, o presente, o futuro garantido e siga em frente. Eu acho que os desafios vão ser cumpridos, vão crescer e Deus vai realmente surpreender vocês com o que vai acontecer. Pastor, muito obrigado, cara. De verdade, prazer. Foi demais estar aqui com você. Obrigado. Se você quiser deixar aqui suas mídias sociais, esse é meu livro, meu presente para você. Poxa, eu vou acompanhar. Eu queria pedir depois a caneta para a gente fazer com certeza. A dedicatória feita. E obrigado pela generosidade, pelo acolhimento da Igreja Atitude. Pastor Josué já esteve conosco várias vezes lá no Pará, mas nós queremos convidá-los. Quem sair aqui do Rio de Janeiro e for da Igreja Atitude, já está garantido a cuia de açaí e a rede na beira da praia. A gente vai servir vocês, tá bom? Nos vemos lá. Pastor Felipe, muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Um grande abraço e curta aí nossa página, comenta e compartilha no nosso YouTube. Deus abençoe a todos. Valeu, pessoal.